Agora Paulo dá 4 encorajamentos, ou 4 motivos para você fazer o que ele está dizendo aqui. O primeiro está ainda no verso 6, final do verso 6 ele diz assim, eu vou ler o verso todo que faz sentido melhor. Nessa matéria, ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão. Aí vem o motivo, a palavra porque introduz o motivo. Porque o Senhor, contra todas essas coisas que ele acabou de escrever, o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, Ele é o vingador. Esse é o primeiro motivo que Paulo dá para que você não defraude seu irmão, para que você use o seu corpo da forma correta e para que você se livre de toda forma de imoralidade. É que Jesus Cristo é vingador destas coisas. Mas como vingador? Ele é ofendido pessoalmente com isso? Sim. Jesus se sente ofendido pessoalmente com isso, por isso que ele diz, eu vou me vingar disso. Mas em que sentido a imoralidade é uma ofensa pessoal a Jesus Cristo? Ora, o nosso corpo é o quê? Membros de Cristo, não é? Não é isso que a Bíblia diz? Não sabeis que o vosso corpo, que os vossos membros são membros de Cristo, que habitam em vocês pelo Espírito Santo? Então toda imoralidade é uma ofensa direta contra Jesus Cristo. E Paulo já tinha explicado isso aos Tessalonicenses quando esteve lá, não foi? Ele diz aqui, eu já avisei para vocês, já testifiquei, Cristo é vingador dos pecados na área sexual que o crente comete. Ou seja, ele não vai levar isso de maneira leve, ele não vai considerar isso alguma coisa irrelevante, como talvez alguns pensam, mas na verdade ele é vingador. Há consequências, e não são poucas, de quem infringe essas orientações, há consequências. E Cristo vai cuidar para que você sinta essas consequências aqui e na eternidade. Ele é o vingador de quem faz estas coisas, ou contra quem faz estas coisas, ou no caso, o vingador do irmão que foi defraudado, poderia também, no contexto, significar isso, mas ou de um jeito ou de outro, Cristo toma as dores para si, e ele vai agir em juízo contra quem desobedece a sua palavra nesse sentido. Segunda motivação que Paulo dá, está no verso 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deus nos chamou para quê? Para que Jesus Cristo morreu na cruz? Para que Ele derramou seu sangue precioso naquela cruz? Para que Ele agonizou horas ali pendurado no Calvário? Para que você pudesse transar com sua namorada e achar que está tudo certo? Para você ir para a cama com ela e achar que isso é normal? Trair a sua esposa e viver com um amante como se isso fosse normal? Ele nos chamou, Deus não nos chamou para a impureza. O Evangelho não vem como uma desculpa para as pessoas, do tipo assim, não, Cristo morreu por mim na cruz, eu sou eleito de Deus, meus pecados estão perdoados, então eu posso viver de qualquer maneira, Deus não vai se importar. Deus não nos chamou para a impureza, o Evangelho não tem como objetivo colocar uma desculpa para que as pessoas vivam na imoralidade, ao contrário, o Evangelho é um chamado de Deus para a santidade. Ele morreu na cruz exatamente para isso, para nos redimir, não somente da culpa, mas também do poder do pecado e finalmente da presença do pecado quando ele voltar a segunda vez. Ele não nos chamou para a impureza. O Evangelho não é desculpa. Você usar o Evangelho como desculpa para viver uma vida indecente. Não. Deus não nos chama para a impureza, mas Ele chama para a santidade. Terceiro motivo que Paulo dá no verso 8. Dessa arte, ou seja, dessa forma, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus é a santificação. E Paulo está ensinando isso. Se os Tessalonicenses rejeitassem o ensino do Paulo, tipo assim, isso é muito duro, né? Ninguém consegue viver dessa forma, isso é um absurdo. Paulo está dizendo, vocês não estão rejeitando a mim. Na verdade, vocês estão rejeitando a Deus. Porque é de Deus que vem essa orientação. E é o que eu digo a vocês nessa noite. Se você rejeita esse ensino, você não está rejeitando o pastor Augustus. O pastor Augustus é um mero explicador da Bíblia. Eu estou só explicando a você o que Deus tem a dizer sobre isso, para a sua vida. Então, se você rejeita, não é a mim. Você está rejeitando o próprio Deus, que diz que a vontade dele é a santidade no seu comportamento, no seu casamento, no seu namoro.
Quarto e último argumento do apóstolo Paulo, ainda no verso 8, no finalzinho. Eu vou ler o verso 8, que aí faz sentido. Dessarte que rejeita essas coisas, não rejeita o homem, sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Oh, glória! Porque está pesado, né? Vinha pesado, e Paulo termina dizendo, esse Deus que é vingador, esse Deus que quer a santidade e não a impureza, Ele é o Deus que também dá o Espírito Santo para que você possa obedecer. Porque a essa altura, quando chegamos até aqui, não é? O coração da gente vai apertando, a gente vai ficando miudinho diante de Deus, se sentindo uma baratinha, e no final, um verme, não é? Que é bom que a gente se sinta mesmo, porque a gente é mesmo, né? Está sentindo um verme aqui, e Deus diz, não, mas Deus nos dá o Espírito Santo. Por que Paulo coloca isso aqui? De propósito. Aqui eu me lembro das palavras de Agostinho, a oração que ele faz a Deus nas confissões. Agostinho, aquele grande pai da igreja do século IV, ele diz, Deus, pede-me o que desejas e faze em mim o que pedes. Se o Senhor fizer em mim o que o Senhor pede, o Senhor pode pedir o que o Senhor quiser, desde que o Senhor faça isso no meu coração. É isso aqui que está acontecendo. Depois de dizer o que é que Deus quer de nós, Paulo diz, Deus dá a você o Espírito Santo, para que você possa fazer isso, pela ajuda do Espírito Santo, pela presença do Espírito de Deus no seu coração. Esse Espírito que é santo, você vai se livrar de toda imoralidade, você vai usar o seu corpo da forma correta, você não vai defraudar os seus irmãos, você vai ouvir essa palavra, você vai querer andar nesse caminho, você vai se levantar do seu erro, você vai acabar com esse namoro sujo, você vai consertar o seu casamento, vai ser fiel à sua esposa, não é pela sua força, não é pela minha, mas é Deus quem nos dá o Espírito Santo. Parece que eu estou ouvindo alguém dizendo, pastor, o que o senhor não entende? Eu tenho 20 anos de idade, pastor. E com 20 anos os hormônios estão, fervendo, pastor. É difícil segurar, pastor. É difícil segurar. Eu saí da igreja com 16 anos de idade. Fui embora para o mundo. E eu não gosto de falar dessas coisas, às vezes é preciso dizer. Eu fiz tudo isso aqui que Paulo está dizendo. Minha vida era uma vida de imoralidade, de prostituição, ao que você imaginar. Aos 22 anos de idade, na flor da idade, com os hormônios lá em cima, a graça de Deus me alcançou. Eu me tornei crente e fui imediatamente confrontado com as exigências do Evangelho quanto a uma vida santa. Abandonar a prostituição, abandonar amigos que só falavam porcaria, namorada, que tinha uma vida impura. Então, fui logo confrontado pelo Evangelho. Tinha 22 anos e eu não era lá de jogar fora. Então, a tentação era muito grande a tentação. E eu disse, eu não sei como é que eu vou conseguir, porque eu não tinha intenção, não tinha candidato para casamento, não tinha nada. Era um ímpio, era um pagão que conheceu o Evangelho aos 22 anos de idade. E Deus me deu graça. A minha vida foi mantida, a minha vida foi mantida dentro da pureza do Evangelho. Me casei com 28 anos com a Minka. E é como se tivesse sido a primeira mulher na minha vida. Dos 22 aos 28, 6 anos, Deus me preservou completamente, na flor da idade, com os hormônios saindo pelos ouvidos. Então não venha com conversa. Não venha com conversa, dizendo, pastor, eu tenho 18 anos, tenho 19 anos, tenho 20 anos, ninguém aguenta nessa idade. Dá um tempo, irmão. Eu sei do que é que eu estou falando. Pode sim. Mas não é por nós não, é porque Deus nos dá o seu Espírito Santo. É a última palavra dessa sessão e é a promessa maior e final do apóstolo Paulo para os seus leitores e para nós. Tudo isso que ele falou até agora é possível sim. Por quê? Porque ele nos dá o seu Espírito Santo. Se você caiu, se você não faz, se você errou, é porque você entristeceu esse Espírito, não deu ouvidos ao Espírito, não cultivou uma vida cheia do Espírito e não andou no Espírito. Mas se você tivesse feito isso, com certeza Deus haveria de guardar e manter você.
Minha última palavra é para aqueles que de alguma forma se sentiram enquadrados nessa noite pela palavra de Deus. É bom que assim seja. E eu quero dizer que há misericórdia e há perdão, há restauração. Nós podemos começar de novo, não importa a idade, não importa quão errado você fez, mas ao coração contrito e arrependido, o Senhor não despreza.